Como receber o batismo com o Espírito Santo segundo a Bíblia Sagrada? Talvez você tenha esse desejo de ser batizado, de ser batizada com o Espírito Santo e até hoje não foi, não recebeu e não consegue falar as línguas estranhas porque de fato você não é batizada com o Espírito Santo. Mas como receber o batismo com o Espírito Santo segundo a Bíblia nos orienta e nos ensina? Bom, a palavra de Deus recomenda que o cristão tem que estar em paz com todos e andar em santidade. Nós vamos ver isso na carta aos Hebreus, quando vai falar ali no capítulo 12 e o versículo 14, que o texto nos diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer é andar em santidade e também a pessoa ter paz com todos. O segundo ponto importante também para aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo é ele renunciar aos seus desejos e se submeter à vontade de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus Cristo falou isso para os seus discípulos no capítulo 16 e o versículo 24 de Mateus, quando a sua palavra diz que aquele que quiser seguir a Ele, essa pessoa tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, renunciar os seus desejos, renunciar a sua vontade e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante também para aquela pessoa que está ansiosa, que quer receber o batismo com o Espírito Santo, ela tem que honrar pai e mãe. Ela tem que respeitar seu pai, tem que respeitar sua mãe, que isso é agradável aos olhos de Deus. Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, a sua carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 1 e 2, Paulo ele vai dizer que nós temos que obedecer nossos pais e honrá-los. Outro ponto importante também é quando a pessoa que está buscando o batismo com o Espírito Santo, seguindo esses métodos que nós estamos explicando aqui, ao estar na igreja, adorando ao Senhor, ela tem que escutar a palavra de Deus com atenção, com respeito, com temor e com muito amor, que naquele momento ela pode ser surpreendida, ela pode ser batizada no Espírito Santo. Nós temos um exemplo disso quando o apóstolo Pedro estava pregando. Quem nos dá essa informação é o Dr. Lucas, no capítulo 10 e o versículo 44 de Atos dos Apóstolos. Pedro estava pregando e diz o texto que quando ele estava pregando a palavra de Deus com muita ousadia e veemência, veio sobre aqueles que ouviam a palavra de Deus, veio sobre eles o Espírito Santo, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, ou seja, foram batizados e começaram a falar em línguas estranhas. É muito importante também que a pessoa ela creia, ela receba o batismo com o Espírito Santo pela fé, porque falar as línguas que o Espírito Santo está concedendo que a pessoa fale, ela tem que abrir a boca e falar pela fé, ou seja, as línguas que está fluindo no interior dela é o Espírito Santo que está dando a ela naquele momento.
ela nunca teve essa experiência antes, mas quando o Espírito Santo vai batizar uma pessoa, vai impulsioná-lo, vai induzir ele a falar em línguas estranhas, induzindo no sentido da pessoa ficar consciente, não é inconsciente. Então essas línguas, ela flui de dentro e a pessoa escuta essas línguas, então ela tem que falar essas línguas pela fé, ela tem que abrir a boca e falar essas línguas estranhas. Nós temos um exemplo extraordinário também, quando Paulo, pregando ali o Evangelho, no capítulo 19 e versículo 6 de Atos, o apóstolo Paulo, ele se depara com alguns irmãos que são novos convertidos na fé, e Paulo pergunta para eles se eles já tinham sido batizados com a pessoa do Espírito Santo. E eles, naquele momento, responderam que não tinham tido essa experiência extraordinária. Então, na ocasião, o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre aqueles irmãos e intercede por eles, ora por eles, e eles são batizados com o Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas e até profetizar. Então nós observamos que o batismo com o Espírito Santo se dá por intermédio da pregação da palavra e se dá por intermédio também da imposição das mãos de um santo e de uma santa mulher de Deus. Então, a pessoa, quando está nesse passo a passo, a qualquer momento, ela pode ser batizada no Espírito Santo. E por último, para nós concluirmos, eu quero dizer que é muito importante você perseverar na oração até receber o batismo com o Espírito Santo. Nós temos uma parábola para exemplificar isso que eu estou lhe comunicando em Lucas capítulo 18 e o versículo 5, onde o Senhor Jesus, ele abre a sua boca em parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desfalecer. Aí o Senhor começa a falar para os seus discípulos que havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Também naquela mesma cidade havia uma certa viúva que ela insistia, ela importunava aquele juiz iníquo, aquele juiz pecador, dizendo: advoga minha causa, e ela fez isso por um bom tempo, e o juiz não a quis atender, não deu crédito para o que ela estava pedindo. Porém, de tanto a viúva insistir, ele disse consigo mesmo: se eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva que me importuna, eu vou julgar a causa dela, para ela não me importunar mais. Então, com essa parábola, o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer para os seus discípulos o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, perseverar. Aí ele diz assim: Deus, se aquele iníquo juiz respondeu àquela viúva, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, ainda que seja tardio para respondê-los? Então, o que eu quero passar para você com esse simples comentário, esse simples vídeo, é que se você tem desejo de ser batizada com o Espírito Santo, você tem que seguir esses métodos. Você tem que verdadeiramente acreditar e confiar, perseverar na oração, porque Deus, ele vai te batizar com o seu Espírito e você vai começar a falar em novas línguas, e Deus te tomará até em profecias para muitos, para essas pessoas serem edificadas por intermédio da graça e misericórdia
do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.